cada vez. A gente está ainda no começo do ano, janeiro, e como os dias vão passando rápido, né? Quando a gente menos espera, já está em fevereiro, março, e mais um ano se vai. E a vida é assim, né? Ela passa rápido, mas é importante, como diz o título aqui, que a gente vá vivendo um dia de cada vez. Deus, Ele tem uma porção certa, uma porção exata para cada dia das nossas vidas. A gente às vezes fica se questionando, né? Poxa, tá faltando, estou precisando disso. Mas saiba que Jesus Cristo está olhando e cuidando de você. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe das suas necessidades, e Ele nunca nos desampara. Jesus Cristo está sempre ao nosso lado. Ele mesmo prometeu, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O título da mensagem de hoje é o pão de hoje. E esse título é inspirado na oração do Pai Nosso, quando Jesus está ensinando os discípulos a orar, e Ele fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Como é importante, né, essa provisão de Deus, esse pão nosso de cada dia. Interessante que os discípulos, eles pedem para que Jesus Cristo ensine eles a orar. A gente não tem na Bíblia, no Novo Testamento, os discípulos pedindo a Deus, a Jesus, para ensinar eles a fazer milagre. Jesus, me ensina a fazer milagres. A gente também não vê os discípulos pedindo: Jesus, me ensina a pregar. Não, eles perguntam e pedem a Jesus: nos ensina a orar. Jesus Cristo tinha uma vida de oração muito ativa. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, e Ele ao mesmo tempo é Deus. Ele e o Pai são um. Mas Jesus orava constantemente. Ele orava, porque Jesus Cristo é o nosso exemplo. Ele veio aqui na terra para servir de exemplo vivo de como uma pessoa deve viver, como uma pessoa deve se comportar, agir diante de todas as situações. Jesus Cristo, claro, foi perfeito, nós somos imperfeitos, falhos, cheios de defeitos, mas o exemplo está ali. Você quer exemplo para qualquer área da sua vida, para tomada de decisões, para o que eu devo fazer numa situação como essa? Olhe para Jesus. Como Paulo diz, né? Olhando para Jesus, como está escrito na palavra, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A gente precisa olhar para Ele, o exemplo dEle, as atitudes dEle. E os discípulos perguntaram, né? Jesus, ensina-nos a orar. A Bíblia conta aquela história da passagem quando os discípulos saem para expulsar demônios, para orar pela vida de pessoas, e eles voltam com um sentimento de fracasso, porque eles não conseguiam expulsar demônios, não conseguiam fazer aquilo que Jesus deu para eles como uma missão. E claro, Jesus já sabia o resultado daquela missão, quando deu a eles, era um treinamento. Jesus queria que eles experimentassem o sentimento de fracasso naquela missão, que não foi alcançada, porque aquilo ali, com aquele fracasso, eles aprenderam. E Jesus respondeu para eles, quando eles voltaram: olha, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Jesus estava dizendo: meus filhos, meus discípulos, orem, porque a oração pode muito em seus efeitos. A oração tem um poder de transformação. Hoje eu não vou pregar sobre oração, mas a gente acabou falando sobre oração aqui um pouco. O tema de hoje é o pão de cada dia. Deus tem um pão para a sua vida nesse dia. Ele tem um pão para o amanhã, que ainda nem chegou. Deus, o pão que Deus tem reservado para a sua vida, já está separado para você, para a sua família, porque Deus tem cuidado da sua vida.
Deus se preocupa com você, Ele quer o melhor para a sua vida. E lá em o primeiro título, primeiro tema que eu vou falar aqui nessa noite é o Deus que nos ensina a confiar. É um processo, Ele nos capacita a confiar na provisão dEle, a termos fé de que Ele está cuidando do nosso caso, do nosso problema, da nossa dificuldade. Pode parecer às vezes que não, mas Ele está de olho em você, Ele está observando a sua luta, o seu sofrimento, a sua dor, Ele te ama e quer o melhor para a sua vida. E Deus nos ensina a confiar nele. Lá em Mateus 6, eu vou ler aqui os versículos de 9 a 11, Jesus vai dizendo para os seus discípulos: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aí o versículo 11 fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa oração foi dada por Jesus aos seus discípulos como um exemplo de oração. Os discípulos ainda estavam aprendendo, eles sabiam da vida de oração de Jesus, que ele estava sempre se retirando para orar, para ter momentos a sós com Deus, e Jesus fez um script, fez um roteiro completo, de tudo aquilo que deve conter dentro de uma oração. A oração do Pai Nosso começa primeiro dizendo: Pai. Já começa com um reconhecimento de que Deus é o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus. E aí fala: santificado seja o teu nome. É uma exaltação a Deus, um reconhecimento que Ele é santo. E no trecho, o pão nosso de cada dia, Jesus está ensinando aos discípulos esse princípio da confiança em Deus. E é interessante que essa oração de Jesus, Ele não está pedindo pão, Ele não está falando: Deus, dá o pão nosso de cada dia. Ele está falando: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é quase que num presente, numa afirmação, nos dá hoje o pão que já está reservado. Numa oração de confiança daquilo que Deus já tem reservado para aquele dia, nos dá hoje o pão destinado para esse dia. E Jesus tem o pão reservado para você nesse dia, no dia de amanhã. Essa oração do Pai Nosso, claro que a gente acaba decorando, e é uma das orações e de uns textos bíblicos mais conhecidos pelas pessoas, mas não é simplesmente para decorar, sem entender o significado de cada trecho, de cada princípio contido nessa oração. Jesus estava ensinando eles: olha, quando vocês forem orar, a oração de vocês tem que ter tudo isso daqui. Você tem que falar sobre a santidade de Deus, exalte ao nome do Senhor quando você for orar. É igual quando você vai falar com uma pessoa importante, e você já chega pedindo as coisas, às vezes sem antes: oi, tudo bem, como é que você está? É uma forma de você introduzir a sua oração diante de Deus, exaltando a santidade dEle. A gente precisa aprender a confiar no Senhor. A gente precisa aprender não só a pedir coisas grandes, mas a agradecer a Deus pelas coisas pequenas que a gente às vezes passa despercebido no nosso dia a dia. Agradecer o pão de cada dia, agradecer porque Ele supre cada uma das necessidades, agradecer porque nos momentos mais difíceis Ele está do nosso lado, provendo tudo aquilo que a gente precisa. Ele dá aquilo que é suficiente para o dia de hoje, aquilo que é suficiente para o dia de amanhã. Hoje pela manhã tivemos o Café e Bíblia, o pastor Elias contou um pouco da história dele, falando de momentos da vida dele em que ele passou dificuldade, mas como Deus sempre supriu as necessidades. Como é importante caminhar com Deus sabendo que Ele supre as nossas necessidades. A Bíblia fala que sem fé
é impossível agradar a Deus. E a nossa falta de fé desagrada a Deus. Se você não está acreditando que Ele vai suprir a sua necessidade no dia de amanhã, você não está tendo fé de que Ele é poderoso para suprir a sua necessidade amanhã. E logo você está desagradando a Deus. Porque o cristão tem que ter a confiança de que Deus vai suprir a sua necessidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Confia que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Que Ele vai cuidar de você, dos seus problemas, das suas dificuldades. A oração, a gente precisa desmistificar a oração. Oração é falar com Deus. Você pode estar no começo da sua caminhada com Deus. E talvez você venha na igreja e veja pessoas que estão há mais tempo na caminhada, fazendo uma oração bonita, uma oração pública, e você pensa, eu não sei orar dessa forma. Talvez se eu chamasse alguém aqui de surpresa, e pedisse, sobe aqui na frente, faz uma oração, talvez essa pessoa desmaiasse, né? Por estar vindo falar em público, e por que eu vou falar numa oração na frente da igreja? Mas oração é simplesmente falar com o seu Pai Celestial. É abrir o seu coração para Ele, não de uma maneira reservada, mas de peito aberto. Você fala tudo com Ele. Afinal de contas, Ele já sabe o que você pensa, já sabe das suas dores, conhece todas as suas fraquezas, suas falhas, seus erros, seus pecados, suas deficiências, Ele sabe tudo. Então não adianta querer esconder, né? Tapar o sol com a peneira. Se você está sem falta de fé, né? Está com falta de fé, para orar, para pedir as coisas para Ele, você vai orar falando exatamente isso para Deus. Deus, me perdoa, mas eu não estou com confiança, não estou com fé suficiente para acreditar que você vai suprir as minhas necessidades. Deus, eu tenho apanhado tanto, estou sofrendo tanto que a minha fé está abalada. Eu não estou com força para acreditar que você vai conseguir suprir as minhas necessidades. Por isso, Deus, me ajuda nesse momento, porque eu sei que esse sentimento de falta de fé não provém de ti. Essa falta de confiança não vem de Deus. Por isso, Deus, me ajuda a ter fé. Me ajuda a não ficar desconfiando da sua capacidade de me ajudar. Deus, eu sou frágil, eu sou falho, e talvez a minha falta de fé venha do fato de que eu não te veja visivelmente. Mas a tua palavra diz, Deus, que fé é trazer à existência as coisas que não são como se já fossem. Por isso, Deus, mesmo que eu não esteja vendo, eu vou declarar com a minha boca que eu creio que Tu és poderoso para fazer todas as coisas. Ore dessa forma, abra o seu coração para Deus, não se esconda com medo. Adão, quando pecou, se escondeu de Deus. A primeira reação, atitude do pecado foi se esconder de Deus, mas Deus foi até ele. Você não vai conseguir se esconder de Deus, por mais que você queira ou tente, você não consegue se esconder de Deus. Ele está te observando, Ele cuida de você, e Ele nos ensina a confiar nele. O segundo ponto que eu queria falar nessa noite, é que Deus nos dá o suficiente para hoje, e eu quero ler de novo, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Ele não vai dar o excesso, Ele não vai dar além daquilo que você precisa, Ele vai dar a porção necessária para o seu dia a dia. Deus sabe a sua capacidade de receber as bênçãos dEle.
Tem muitas pessoas que ficam pedindo certas coisas a Deus, que estão muito além da capacidade daquela pessoa de receber aquilo. Tem pessoas que, se por um acaso entrar uma bolada, uma quantidade grande de dinheiro na sua conta, essa pessoa se perde completamente. Dá tchau para Jesus e corre para o mundo, corre para gastar, para aproveitar, para usufruir daquilo que aquele dinheiro está oferecendo ali momentaneamente. Então não adianta você pedir para Deus coisas que Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que você não tem a menor condições de receber. Deus, quando a gente faz uma oração, Ele pode dizer sim para aquilo que a gente está pedindo. Ele pode simplesmente dizer não, não vou te dar, meu filho. Igual meus filhos que pedem coisas para mim, eu vou dizer, filho, ainda não. Nesse momento não, mais tarde. Deus também pode dizer, meu filho, ainda não, ainda você não está preparado para receber aquilo que eu tenho reservado para você, mais para frente. A gente precisa entender isso. A Bíblia fala sobre orai, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes em tudo, sejam as vossas orações conhecidas diante do vosso Pai que está nos céus. O antídoto para a ansiedade é oração, sabendo que Deus tem o suficiente para o hoje. Deus está muito mais preocupado com o nosso crescimento espiritual, o amadurecimento diário, do que simplesmente atender os desejos da nossa carne, quando a gente pede coisas a Ele, que são petições feitas pela alma, pelo sentimento, pela emoção, porque você viu que o seu vizinho trocou de carro, você não está trocando o seu. Claro, Deus quer que os filhos dele tenham boas coisas, não tem nada de mal nisso, mas tudo tem o seu tempo. Deus está muito mais preocupado em aperfeiçoar o seu caráter do que com o carro que você está andando. Ele está muito mais preocupado em que você tenha um coração de amor a Ele do que com a sua situação financeira. E Ele permite, usa situações financeiras, dificuldades, desafios, para aperfeiçoar o nosso caráter nas dificuldades. Como é que a gente está reagindo? Ou você acha que somos aperfeiçoados vivendo uma vida sem problema, sem dificuldade? Não, o nosso caráter é aperfeiçoado com luta, com sofrimento, com dor. Você não vai conhecer nenhum homem, nenhuma mulher de Deus, que não tenha sofrido muito, que não tenha passado por dificuldade. Cada um de nós aqui, se a gente pedir para falar, vai contar de experiências difíceis na vida, a perda de um parente, de uma pessoa querida, amada, a perda de um patrimônio, as perdas acontecem, mas como você reage às perdas, é que vai fazer a diferença. Confiando em Deus, sabendo que Ele está cuidando de vós, Ele tem cuidado de vós, Ele cuida de você, porque Ele te ama. Eu quero falar agora, o próximo tópico é, todo dia tem maná. E se você não sabe o que é maná, vou fazer uma pequena retrospectiva aqui. A Bíblia conta a história do povo de Israel, que ficou na terra do Egito por 400 anos. E eles ficaram como escravos no Egito por muitos anos. E Deus, até um dia, Deus levantou um homem chamado Moisés, que foi até o Egito, retornou para lá, né? Ele tinha ficado até os 40 anos de idade no Egito, fugiu e volta aos 80 anos de idade. E Deus usa Moisés para tirar o povo da terra do Egito e levar para a terra prometida. A gente tem aquela história das 10 pragas, né, do Egito, que Deus usa também para amolecer o coração de Faraó, para que ele permita a saída do povo de Israel do Egito.
temos a história do Mar Vermelho, e agora o povo de Israel cruza o Mar Vermelho e está no deserto. Deserto, quando a gente fala de deserto, no sentido espiritual, a gente sempre está fazendo referência a momentos de dificuldade. Eu estou passando por um deserto, eu estou passando por uma fase muito difícil, porque deserto tem essa característica de lugar seco, árido, difícil. Você não consegue plantar no deserto, não nasce nada lá, é tudo difícil. Mas quando a gente vê, a quantidade de milagres que Deus fez no deserto, naquele período em que o povo de Israel saiu do Egito até a terra prometida, foram tantos milagres, uma infinidade de milagres que Deus fez. E um dos milagres que Deus fez foi alimentar aquele povo, milhares e milhares de israelitas no deserto. A comida ia acabar, e eles começaram a reclamar, a murmurar, e nós não somos diferentes do povo de Israel, somos falhos, e a gente, quando aperta o nosso calo, a gente começa a reclamar, e eles reclamaram: Deus, a gente vai morrer de fome, você nos tirou lá da terra do Egito, éramos escravos, mas tínhamos o que comer, e agora, Deus? E Deus, na sua misericórdia, lá em Êxodo 16:4, diz assim: então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. A porção era para cada dia. O povo de Israel não podia, quando caía, o maná, é a palavra para aquele pão que caía do céu. A gente não sabe exatamente como que era esse maná, quais as características dele. Uns dizem pão, outros, parecido com uma semente, assim, como se fosse um fruto, a gente não faz ideia. Mas a gente pode fazer uma analogia talvez com um pão, e o texto fala: eis que farei chover do céu pão para vocês. Deus faz chover do céu o pão, a porção diária, aquilo que você precisa para cada dia. E a ordem de Deus foi muito clara: não pegue mais daquilo que você precisa para esse dia, porque o maná de amanhã vai cair amanhã, não vai cair hoje. Hoje vai cair o maná do dia de hoje. A gente, às vezes, fica ali com aquela desconfiança: Deus, como é que eu vou fazer para pagar a conta de amanhã? Deus, como é que eu vou fazer para sair dessa situação, desse buraco em que eu me encontro? Deus tem a porção diária para suprir a sua necessidade, mas você precisa exercitar a fé. A palavra oração, dá para fazer um trocadilho: orar mais ação. Não adianta também você ficar orando de braços cruzados e não trabalha, não corre atrás, não se esforça, não se dedica. Se você é um funcionário na sua empresa, você tem que fazer o seu melhor, você tem que ser um bom funcionário, cumprir os horários, chegar no horário. Se você está trabalhando dentro de casa, faça o seu melhor dentro de casa, faça o seu melhor na rua, onde você estiver, ação. Deus se agrada de pessoas ativas, pessoas que se dedicam, comprometidas. Deus não gosta de preguiça, do preguiçoso, da pessoa que, não vou confiar em Deus, mas que não quer trabalhar, não quer correr atrás. Você precisa se esforçar também. Deus quer te abençoar, mas Ele quer ver dedicação. O seu próprio esforço já é uma atitude de fé, porque o desânimo vai vir sobre você e você vai orar: Deus, eu não estou com ânimo porque a luta é grande, mas eu vou fazer o meu melhor nesse dia para você, Deus.
A Bíblia fala que a gente deve trabalhar não como se estivéssemos trabalhando para homens, mas como se estivéssemos trabalhando para Deus. Você pode ter um patrão, um chefe, você pode ter uma pessoa acima de você te dando as ordens. Quem é empreendedor, o seu patrão é o seu cliente, que quer o melhor serviço, o melhor atendimento, o melhor produto. Então a gente tem que dar satisfação a pessoas, a homens, mulheres. A vida é assim, mas faça sempre como se você estivesse trabalhando para o próprio Deus. Faça o melhor, se dedique, estude. Se você está trabalhando numa determinada área, estude mais sobre aquilo que você faz, seja o melhor profissional possível, tenha comprometimento. Não adianta só, Deus me ajuda, mas não estuda, não se compromete, não corre atrás. Deus quer te ajudar, mas Ele quer aperfeiçoar o seu caráter também. E o caráter aperfeiçoado produz frutos, frutos espirituais e também frutos no seu dia a dia, na sua rotina, no seu trabalho. As pessoas vão olhar para você, aquele ali é cristão de verdade. Às vezes eles nem sabem que você é cristão, mas pelos seus frutos, a maneira como você se porta no trabalho, como você se compromete com as coisas, em algum momento vão observar e vão conectar as coisas. Ah, agora eu entendo, porque fulano é assim, tem alguma coisa de diferente nele, eu tinha percebido. E aí é uma oportunidade de você expressar o amor de Deus e falar do amor de Deus para as pessoas. Deus tem um maná para cada dia. Lá em Êxodo 16, no versículo 19, Moisés disse para o povo de Israel: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Se você já recolheu o maná, não vai guardar para o dia seguinte, porque amanhã de manhã Deus vai dar a provisão do dia de amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas Deus deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou com eles. Ou seja, se você não tiver confiança de que Deus vai suprir a sua necessidade amanhã, as consequências vêm, o pão acaba apodrecendo, né? Deus tem um pão fresco, tem uma porção nova para a sua vida todos os dias. O outro ponto que eu quero falar: fé que confia e fé que planta. Tem uma passagem, o livro de Eclesiastes, foi escrito, eu vou até abrir aqui e vou ler mais alguns versículos. Eclesiastes foi escrito por Salomão, o rei Salomão, que a Bíblia diz que foi o homem mais sábio que já existiu. Eclesiastes 11, no versículo 4 diz assim: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca fará a colheita. Esse texto, quando Salomão escreveu, dentro do contexto daquela época, as pessoas entendiam muito bem a linguagem da agricultura. Quase todo mundo ali ou era pastor de ovelhas, né? Ou era agricultor, ou as duas coisas, né? Era pastor de ovelha no terreno, no sítio lá, onde as pessoas cuidavam, criavam ovelhas, criavam animais e tinha agricultura. E esse texto vai falando assim, olha, se você só ficar observando o vento, né, imagine o agricultor, ao longo do ano chove, tem dias frios, tem dias quentes, tem dias que está perfeito para você ir plantar a semente, mas tem dias que está bem complicado você plantar, está caindo um temporal, mas você vai mesmo assim. Eu estou voltando a correr, né, fazer minhas corridinhas de rua, e todo recomeço, né, é difícil, né? Eu estava um tempão sem correr, e aí tem uma planilhinha lá, dia tal tem que correr tantos quilômetros, dia tal tantos, e teve um dia que eu cheguei tarde, tinha na planilha lá, corridinha lá, sei lá, 6 quilômetros,
Era 9:30 da noite, eu saí para correr. Parecia um maluco, né? As ruas vazias, e eu lá correndo. E caiu um toró, uma chuva, na metade, né? Eu falei, paciência, né? Já estou aqui. Voltei em casa ensopado, tênis, camiseta, todo molhado. Mas fiquei feliz quando cheguei lá, opa, né? Tiquei lá na planilha, consegui correr. E na vida é assim, né? Se você esperar as condições perfeitas, não. Eu vou deixar para fazer quando tiver aquele céu de brigadeiro, né? Tudo lindo, maravilhoso. Esse texto está dizendo, quem somente observa o vento, nunca semeará. Porque você fica sempre esperando condições perfeitas. E o que olha para as nuvens, nunca fará colheita. Você só fica olhando para as condições, né? Ah não, vou esperar entrar aquele dinheirinho na minha conta. Eu vou esperar aquilo lá acontecer, eu vou esperar aquilo outro. O dia que o fulano vier lá em casa, não fique esperando, a ação, se mexa. Deus se agrada disso, lá em Eclesiastes 11, o 5 fala, né? Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. A gente não consegue compreender tudo. Quem é que consegue compreender Deus? A gente sabe os princípios, as verdades do Senhor, do nosso Deus, na sua palavra, mas quem somos nós, né, para compreender a plenitude dos propósitos, dos planos de Deus? Por isso, tantas vezes a gente está naquela luta, e não entende, mas Deus te conhece, mais do que você mesmo. Ele já viu lá na frente, Ele sabe o que aconteceu com você no passado, Ele conhece o teu presente, o teu futuro. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não se preocupe se está difícil hoje, confie que a provisão, o pão diário virá amanhã, que Deus está cuidando de você, mas não fique esperando condições perfeitas para se mexer, para agir, para começar a marchar. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, a ordem de Deus foi, diga ao povo de Israel que marche. Deus não falou assim, olha, eu vou abrir o Mar Vermelho, vai acontecer isso, depois os exércitos de Faraó serão afogados no Mar Vermelho quando a água fechar. Não, Deus só falou assim, marche, vá para frente. Deus não deu detalhes, não contou a história inteira, mas falou, confie em mim, marche, não fique parado, vá para frente. E Deus fala a mesma coisa para a gente hoje, não fique parado, confie nele, marche, e Ele vai fazer o resto, Ele vai cuidar de tudo. Em Eclesiastes 11, no versículo 6, diz assim, semeie a sua semente de manhã e à tarde. Olha só, ele está falando agricultor, está falando para nós, semeie de manhã e semeie à tarde. Não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, você não sabe se vai ser a semente da manhã, a semente da tarde, não importa, a sua missão é cumprir a ordem de Deus e marchar, e semear e plantar a semente, seja de manhã, seja à tarde, faça chuva, faça sol, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Você não sabe, mas Deus sabe. A sua missão é obedecer, a sua missão é não desanimar, mas confiar nele, porque quando você deposita a sua confiança nele, quando você abre o seu coração para ele em oração, o desânimo vai saindo. Quantas vezes eu tive essa experiência de estar tão desanimado, estar tão para baixo, desmotivado,
e chegar num canto, me ajoelhar e falar: Deus, eu não quero ir mais para frente, eu não estou com força para marchar, eu estou desanimado, mas eu quero declarar a tua palavra diz: os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor, espera nele. Se está difícil, se está desanimado, abra o seu coração para ele. Ele vai tirar o desânimo, porque a palavra dele é luz, a palavra de Deus é vida, é esperança. A palavra de Deus é o pão nosso de cada dia, ela supre as nossas necessidades. Lá o outro ponto que eu quero falar, o Jesus, o pão que satisfaz para sempre. Lá em João capítulo 6, a gente vai ler aqui, Jesus vai dizendo, João 6, versículo 31 a 35, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu, e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus está dizendo, olha, o pão do céu, o pão que dá vida, vem de Deus. E os discípulos perguntaram, Deus, Jesus, nos dá esse pão, pensando talvez que fosse um pão ali, físico, né, que eles pudessem, que pão milagroso é esse, onde é que eu acho, em qual padaria que vende esse pão? E aí Jesus fala, no versículo 35, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim, jamais terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Jesus é o pão da vida. A Bíblia é tão maravilhosa, né? Os propósitos, os cuidados de Deus com os mínimos detalhes. Jesus Cristo é o pão da vida. Quando a gente vem, né, no dia de ceia, todo primeiro domingo do mês, a gente faz a celebração, aquele momento da ceia do Senhor, onde o suco de uva, o vinho, representa o sangue de Jesus Cristo, e o pão representa o corpo de Jesus Cristo, que foi sacrificado na cruz. Jesus declarou, eu sou o pão da vida. E Jesus nasceu em qual cidade? Quem sabe aí, em qual cidade Jesus nasceu? Belém. E Belém em hebraico significa Beit Lehem. Em inglês a palavra Belém é Bethlehem, que é até mais parecido com o hebraico, Beit Lehem. E Beit em hebraico significa casa. Hospital em hebraico, né, até a palavra hospital, né, de onde vem, precisa estudar a origem, a etimologia lá, a palavra hospital, talvez de hospitalidade, de um lugar, mas em hebraico, hospital, se fala Beit Holima, casa do doente. Padaria é Beit Lehem, casa do pão. Jesus, o pão da vida, nasceu em Belém, na casa do pão. Os detalhes, né, os cuidados de Deus, na história, na vida de Jesus Cristo. E Jesus fala, eu sou o pão da vida. A maior das provisões que a gente tem de Deus, é o próprio Jesus Cristo.
A gente fala muito no pão no sentido de ele vai suprir as minhas necessidades. A gente pensa logo no material, no sustento financeiro, em resolver algum problema de saúde. Pão como aquela porção necessária para o nosso sustento, para resolver o nosso dia. Mas o maior sustento, a maior provisão é o próprio Jesus Cristo. Quem tem Jesus Cristo tem tudo. Quem não tem Jesus Cristo não tem nada. A vida sem Jesus Cristo não tem sentido. A vida com Ele tem todo o sentido. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Porque dele e por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Isso é maravilhoso. Pensar que Deus fez o universo, fez todas as estrelas, planetas e galáxias por causa de Jesus Cristo. Tudo que você vê, o universo, a natureza, foi feita para Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, veio aqui na terra para morrer por mim e por você. E nós não éramos merecedores de absolutamente nada, não éramos merecedores do sacrifício dele, mas o pão da vida morreu naquela cruz. O corpo dele, que representa o pão, foi sacrificado naquela cruz. E por causa disso, nós temos esperança. Se você está sentindo desamparado, se você está sentindo perdido, não sabe o que fazer, não sabe que rumo tomar na sua vida, lembre-se, Jesus Cristo é o pão da vida. Tudo o que você precisa está nele, porque dele e por ele, para ele são e foram feitas todas as coisas. E a gente, na nossa fraqueza humana, fica preocupado com os problemas, mas nós deveríamos nos preocupar com aquilo que é do interesse de Jesus Cristo. O que é do interesse de Jesus Cristo para mim amanhã? Amanhã eu tenho certeza que Jesus Cristo quer que eu seja um cristão exemplar, do começo ao fim do nosso dia. E a gente se preocupa com tantas coisas e se esquece do básico, que vivemos para agradar a Jesus Cristo, vivemos para viver uma vida que honre e exalte o nome dEle, e nós falhamos com nossas atitudes, porque nos esquecemos que o maior chamado nosso como cristãos, é viver para agradar a Deus, é viver para fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus Cristo falou isso, eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Quando Jesus Cristo estava prestes a morrer na cruz, Ele orou, Ele estava angustiado, com dores, já antecipando tudo que Ele ia sofrer, e Ele disse: Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade, e não a minha. Mas nós queremos fazer a nossa vontade, é o eu, né? Deus, eu quero isso, como se Deus fosse o nosso servo. Ele não é o nosso servo, nós é que somos servos de Deus. Deus, Ele quer nos abençoar, porque Ele nos ama como filhos e filhas dEle, mas não é o papel de Deus como um garçom. Eu estou precisando disso, toma aqui meu filho, toma aqui minha filha. E tem gente que acha que Deus é um garçom, que pede e Deus vai lá e entrega. Não é assim. A gente precisa aprender a viver em primeiro lugar para Jesus Cristo. Tem aquela música que fala: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? É sempre dá, me entrega, eu quero, eu preciso, mas o que você tem feito por Deus? Lá em Mateus, aquele texto da palavra de Deus que fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente parece que inverte o texto bíblico, e fala, não, eu quero todas as coisas primeiro, depois eu vou buscar o reino de Deus. Mas a Bíblia diz que é o contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus fala sobre essas outras coisas como se fossem coisas secundárias. Buscar o reino de Deus é o primeiro, o resto é secundário. Como vou me vestir, como vou andar amanhã, o que vou comer é secundário. Põe Deus em primeiro lugar na sua vida, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente inverte, né? Deus me dá, a oração parece que só começa com pedir. E as nossas orações deveriam começar com glorificar. Por isso, a oração do Pai Nosso é tão importante. Você pode decorar, mas comece a fazer variações. Pega o texto da oração do Pai Nosso e vai orando todos os dias, não repetindo, mas começa a acrescentar as suas palavras ali. Deus, para mim, o pão nosso é a minha necessidade diária. Mas sob a sua perspectiva, Deus, o que é o pão nosso que eu preciso no dia de hoje? Quantas pessoas eu vou impactar com as minhas palavras nesse dia? Será que eu vou estar xingando alguma pessoa no trânsito? Alguém que me fechou? Ou será que eu vou estar abençoando uma vida de uma pessoa que está precisando escutar uma palavra que saia da minha boca? O pão nosso de cada dia é a porção necessária para cada dia, mas engloba também as suas responsabilidades como cristão, a porção do que você vai fazer para Deus naquele dia. Deus vai suprir as suas necessidades para que você cumpra o chamado. Deus não quer te dar simplesmente para você engordar espiritualmente, encher, né, de conhecimento, mas de que adianta você ter conhecimento, se da palavra de Deus, se você não leva o amor de Deus para as pessoas, com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu dia a dia. A porção diária não são coisas materiais, a porção diária, em primeiro lugar, é o sustento espiritual que Deus te dá, para te fortalecer, para te dar capacidade. O apóstolo Paulo, ele dizia, eu aprendi a viver com pouco, aprendi a viver com muito, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar necessidade. Você vê, Paulo, um homem de Deus, não há que se discutir sobre ele como um exemplo de um homem de Deus. Ele passou necessidade, ele passou fome, e você acha que faltou o pão de cada dia na vida de Paulo? Jamais. Ele podia estar o dia inteiro de barriga vazia, mas a porção de Deus para a necessidade dele em cada dia chegou. Ele podia estar na prisão, mas Deus deu a necessidade para ele naquele dia. Não estou falando de comida aqui quando falo de pão, comida também, Deus também supre, mas o pão diário, em primeiro lugar, é o suprimento espiritual, que nos capacita a enfrentar os desafios de cada dia. O alimento espiritual é muito mais importante do que o alimento material. O alimento espiritual nos capacita e aperfeiçoa o nosso caráter, e é essa nutrição que nós vamos levar para o céu. É isso que nos alimenta a cada dia, nos fortalece para enfrentar todos os desafios da vida. Se você está passando por dificuldade, passando por luta, não se esqueça, Deus cuida de você, e Ele cuida diariamente, dando para você o maná que você precisa para cada dia da sua vida. Nunca vai faltar o necessário para a sua vida, que é o suprimento espiritual que Deus te dá a cada dia. Como Paulo dizia, sei viver com pouco, sei viver com muito, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vamos nos colocar em pé, por favor.
você pode ter chegado aqui nessa noite, esperando talvez escutar uma palavra de encorajamento, e você escutou, não porque eu falei, mas porque a palavra de Deus fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E eu quero que você pense aí, onde você estiver, nos desafios que você tem diante de você na semana que virá, nos problemas que você está enfrentando, em todas as dificuldades, e lembre-se que Jesus falou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o sustento que eu preciso para aguentar esse desafio do dia de hoje, Deus vai te dar todos os dias desse mês de janeiro, desse ano de 2026, no ano que virá. Deus cuida de você, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar agora. Pai querido, nós te agradecemos, porque você enviou o teu Filho Jesus Cristo, o pão da vida, para morrer naquela cruz, para morrer por nós. Ele se entregou. Deus, o presente mais precioso que você tinha, você nos deu, Pai, para que a gente tivesse vida eterna, vida em abundância, Senhor. Pai querido, se há pessoas aqui que entraram nessa noite, e que ainda não conhecem Jesus Cristo, pão da vida, que nessa noite elas possam, onde estiverem, declararem: Jesus Cristo, eu quero que você seja o Senhor e o Salvador da minha vida. Deus, em nome de Jesus, capacita cada pessoa aqui, para enfrentar os desafios, as lutas, tendo a confiança que Jesus Cristo está na nossa frente, Ele vai adiante de nós, Ele cuida de tudo, Senhor. Ó Pai, que a gente não fique com medo de que vai faltar alguma coisa amanhã, na semana que vem, porque Deus, obrigado, porque você supre todas as nossas necessidades. Seu Deus, fortalece aquele que se sente cansado, desanimado, angustiado. Deus, traga a paz nessa noite, traga a confiança de que Deus está no controle de toda a situação, de que Deus está cuidando de cada pessoa que está aqui nessa noite. Senhor, fortalece a nossa fé, nos capacita a crer no impossível, a crer no invisível, a crer naquilo que Deus vai fazer. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua igreja, fortalece cada vida aqui, em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado.